Preciso de ajuda para trabalhar com um aluno autista. Eu vim aqui responder a um pedido que tá lá no meu grupo, então vou ler para vocês porque eu acredito que situações vividas por professores podem ajudar outros professores. Veja só, bom dia, preciso de ajuda para trabalhar com um aluno autista. Minha turma é de 15 alunos com ele, a maioria não alfabetizados. Então, pessoal, eu vim trazer aqui 5 dicas muito práticas para te ajudar com esse aluno autista. E no final, como um bônusinho, a gente vai falar da alfabetização dessa criança, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, sim, você precisa de ajuda e seu aluno tem direito a essa ajuda. Não é que eu vou te ajudar aqui só te falando, não. Você tem direito a ter um professor apoio com essa criança dentro da sala de aula, tá? A criança tem esse direito. Muitas vezes, a existência ou não desse professor apoio vai determinar se vai acontecer realmente uma inclusão dessa criança ou se ela só vai estar ali dentro da sala. Porque incluir não é só colocar no meio das outras, né? Então, o professor apoio é direito da criança. Faz muita diferença na vida da criança, faz muita diferença na vida do professor e faz muita diferença na vida da turma. Mas, mesmo com professor apoio, esse aluno é seu aluno e você sim precisa adequar algumas coisas para essa criança. Então, primeira dica, professora apoio. Já tem professor apoio? Senta com ela, faz uma parceria, vamos trabalhar junto. Não tem ainda? Vai atrás da sua direção, da equipe pedagógica da sua escola e vai descobrir o que a gente precisa para colocar um professor apoio para essa criança, porque é direito dela. Independente da rede de ensino, estadual, municipal, particular, essa criança tem um direito que deve ser atendido. Segunda dica, professora, autismo é um espectro. Crianças autistas são diferentes de outras crianças autistas. Eu já tive várias crianças autistas, em turmas de primeiro ano, já tive em turma de quinto também. E essas crianças são diferentes, elas precisam de adaptações diferentes, elas precisam, às vezes não precisam de adaptação em atividades, mas às vezes no ambiente. Então, essas crianças são diferentes, não tente padronizá-las, não tente pegar assim coisas, isso aqui é bom para um aluno autista, cuidado, não é bem assim, tá? Trate o seu aluno como um indivíduo que é o que ele é. Número 3, conheça o seu aluno, você, o seu professor apoio, conversem com os pais, observem o comportamento da criança e procurem conhecer essa criança. Conhecer os interesses, os limites e as potencialidades. Às vezes tem coisas que o seu aluno não vai suportar e você não vai forçar esse limite com ele tem esse limite, tá? Eu já tive aluno, por exemplo, que a gente deu uma festinha dentro da sala. Era meu aniversário, os alunos fizeram uma festinha para mim. E esse aluno chegou perto de mim e falou, eu posso sentar ali? Ele queria sentar na porta da sala. E eu abracei. Quando eu pus a mão assim, ó, no peitinho dele, tava com o coração acelerado, como se ele tivesse corrido uma maratona. Só por causa do barulho. Só por causa da agitação da sala de aula. Então, ele pediu para sentar lá fora naquele momento e a gente deixou, porque seria uma tortura para ele ficar lá dentro. Só que isso é um aluno específico, eles vão ter limites e potencialidades diferentes, né? Às vezes ele é ótimo em matemática, às vezes ele tem dificuldade com abstração, às vezes ele é ótimo em língua portuguesa, às vezes ele tem dificuldades com a quantidade de regras e exceções e tal. Então, procure conhecer os interesses, não é perguntar de que você gosta, é observar o que ele repete, o que ele fala toda hora, o que ele procura, entende? Então, a gente precisa muito conhecer essa criança. Dica número 4, a sua criança precisa de rotina.
E isso é bom para a sala inteira, tá? Quando eu falo de rotina, não é que você vai fazer todos os dias a mesma coisa. É que você vai ter uma organização na sua sala de aula, uma coerência do que você propõe, do que você faz, né? Não é uma coisa que você vai ficar improvisando, mudando de ideia com essa criança dentro de sala, não vai dar certo. Então, nós temos uma rotina. Uma vez por semana a gente faz determinada atividade, a gente segue ali a rotina dos horários de aula, dos componentes curriculares, né? Que disciplina que você vai dar naquele dia, usa os cadernos que você pediu. Se você recolhe livro, guarda livro, avise antes, combine antes. Se vai ter alguma alteração na rotina, avise com antecedência. Depois, quando tiver quase acontecendo, lembra a criança daquilo. Eu tive um aluno autista numa turma em que a gente fazia muita excursão, saía muito. Então, a gente avisava para ele um pouco antes. Olha, no dia tal a gente vai nesse lugar, aí o nosso recreio vai mudar de horário, aí nós vamos fazer assim, mas vai ter recreio, vai ser, porque às vezes a criança vai ficando ansiosa porque atrasou o recreio dela, ou porque o recreio foi antes e tal, então a gente já vai, aí no dia a gente fala, olha, lembra da excursão que a gente falou? É hoje, não é que a gente não possa alterar a rotina, mas a gente tem que combinar com essa criança. E uma coisa que funciona demais com essas crianças, funciona com todas, tá, gente? Mas com elas funciona melhor ainda, é a questão da recompensa. Então, você dá incentivos para suas crianças. Eu gosto de fazer estrelinha, eu gosto de fazer coração, eu gosto de fazer um desenho no caderno, um visto, uma coisa. Dê incentivos, faça um sistema de recompensas, né? Então, para cada visto eu dou um carimbinho. Depois que tiver 10 carimbinhos, eu dou um adesivo. E aí você vai fazendo esse sistema de recompensas que para essa criança é muito importante. Elas valorizam, elas gostam. Aqui também estou falando de um modo geral. Você vai ver qual é a recompensa que vai valer para sua criança. Evite doces, por favor, tá? Guloseimas, essas coisas que não são saudáveis. Mas, e também evite ficar gastando demais. Faça algo que você vai conseguir sustentar. Tô fazendo estrelinha, tô passando aperto para montar as estrelinhas. Mas funciona, tá bom? Essas 5 dicas funcionam. E quanto à alfabetização? Gente, alfabetizar uma criança autista é como alfabetizar qualquer outra criança. É como alfabetizar uma criança neurotípica. Ele precisa de consciência fonológica e também de compreender o sistema alfabético de escrita. Então, consciência fonológica, conhecer o alfabeto e sistema alfabético de escrita. Sobre isso, nós temos outro vídeo, eu vou deixar nas telas finais para você. Que é muita atividade lúdica para alfabetizar a sua criança, eu vou deixar um link aqui na descrição, cheio de materiais para você, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.